Olá, tudo bem com você? Eu fiz um vídeo essa semana falando sobre diabetes gestacional. Quais são os tipos de diabetes que podem acontecer durante a gestação? Nós já sabemos que existe o diabetes tipo 1, que é aquele que a pessoa tem já desde a infância, o diabetes tipo 2, que é aquele adquirido já geralmente após os 40 anos, tem mais a ver com hábitos alimentares, com obesidade, ingestão de álcool e uso de tabaco. E o diabetes gestacional específico, que é aquele e que a mulher desenvolve durante a gestação, porque o estado da gestação ele inibe a ação da insulina, que é um hormônio produzido no pâncreas, que transforma ela faz com que a glicose ingerida seja transportada para a corrente sanguínea. E aí tem esse probleminha, os hormônios da gestação impedem a ação da insulina e a mulher tem essa diabetes no período gestacional. Mas ela pode também descobrir que tem diabetes na gestação, mas já ter ele previamente, mas ela não sabia. Então, esse diagnóstico chama-se de overdiabetes. Então, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e overdiabetes. Quais são os sintomas comuns do diabetes como um todo, no geral? Fome, sede, faz xixi toda hora, perde peso, fica com a visão turva. E esse é o que mais acontece, são sintomas mais comuns. Mas eu separei aqui para vocês o que é que a hiperglicemia causa na gestante e também no bebê. Então, olha só. Uma gestante diabética, ela tem um índice maior de ocorrência de infecção urinária, tem aumento da pressão arterial, entra em trabalho de parto prematuramente, tem também mais chances de ter hemorragia pós-parto e diabetes no futuro, porque a diabetes gestacional, ela cessa depois do nascimento do bebê. Mas essa mulher que tem um diabetes gestacional, ela tem uma chance maior de desenvolver o diabetes tipo 2 futuramente. E também mortalidade materna, a taxa ela é mais alta nas mulheres que têm diabetes gestacional. O sangue materno ele fica com muita glicose e aí ele passa via placentária para o bebê também. Esse aumento de glicose também afeta o bebê. E o que isso pode trazer de complicação para o bebê? O bebê ele vai nascer macrossômico, que é isso? É um bebê grande para a idade gestacional. O bebê vai nascer com mais de 4 quilos. E isso traz dificuldade no parto e risco também de fratura, de distócias, que a gente fala, de ombro, porque o bebê é muito grande. Problemas respiratórios, esse bebê de mãe diabética nasce mais cansado e às vezes precisa até ficar internado na unidade neonatal. Ele nasce fazendo hipoglicemia e também tem uma chance maior de ter icterícia, que é quando a criança fica amarelinha e precisa tomar banho de luz. E ainda também a taxa de mortalidade neonatal é grande quando nos filhos de mãe diabética. E o que vai acontecer, por exemplo? Então, você é gestante, descobriu lá na sua triagem, durante a gestação, antes das 20 semanas, e depois testa de novo entre 24 e 28, e descobriu então que tem diabetes. Como que deve ficar a sua glicemia, que é a medida da taxa de glicose no sangue? A glicemia tem que ficar em jejum abaixo de 95. Uma hora após as principais refeições tem que ficar abaixo de 140 e 2 horas após as principais refeições abaixo de 120. Se o seu aparelho de medir a glicemia, que é o glicosímetro, ele aparecer lá LO, significa que a sua glicemia está muito baixa, geralmente abaixo de 10. Se aparecer HI, significa que a glicemia está muito alta, geralmente acima de 600. Porém, é bom que você olhe o manual do seu aparelho para mostrar qual que é a indicação dele, porque às vezes esses valores de 10 ou de 600 modifica de acordo com a marca do aparelho, do glicosímetro. Então, qual que é a ação da insulina ali no organismo, né? Como eu falei, todo o carboidrato ingerido na alimentação, ele se transforma em glicose. O pâncreas produz a insulina, que transforma essa glicose em energia para o bom funcionamento do nosso organismo. E a gestação altera a ação dessa insulina, que foi o que eu falei lá no início do vídeo, e as células passam a receber uma quantidade maior de glicose, porque a insulina que transforma a glicose em energia está deficiente pela gestação e aí acaba que fica uma quantidade maior de glicose circulando na corrente sanguínea. Então, você descobriu que está com diabetes gestacional e você vai receber um kit para poder fazer esse controle em casa. A Secretaria Municipal de Saúde aqui do meu município empresta para a gestante o glicosímetro, as fitas para medir, a caneta para fazer o furinho no dedo
porque com a seringa, com a agulha, na verdade, dói um pouquinho mais, então tem uma caneta. E tem também, então é isso, o glicosímetro, a caneta e as fitas, reagentes. E aí você vai ser orientada nos locais de aplicação. Eu vou colocar uma imagem aqui para você dos locais de aplicação, mas eu já vou te falar qual que é o melhor lugar para você aplicar. O primeiro lugar de escolha que tem uma melhor absorção é a região abdominal. Ai, mas gestante pode aplicar na região abdominal? Pode, e eu já vou falar disso. O segundo local é o braço, aqui nesta região, ó, aqui atrás assim. O terceiro lugar são as coxas e o quarto lugar as nádegas. Sempre que você for aplicar a insulina, ela é aplicada na região subcutânea. O que é isso? É numa região mais gordurosa. Então, ela não é profunda. E se você for muito magrinha, para você conseguir fazer com a mesma agulha sendo fininha, não passe dessa região do subcutâneo, é feita uma preguinha que eu vou te ensinar também. Então, os locais são braço, nádegas, coxas, barriga e flanco. O flanco é a lateral aqui, assim, ó, como se fosse aqui, assim, a sua cinturinha. A lateral aqui, ó, da barriga são os flancos. Então, você vai fazer a prega com o dedo indicador e o dedo polegar. Não é assim que faz a prega, não, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra você. Você não faz isso aqui. Você faz isso aqui. Faz a preguinha e aplica a seringa num ângulo de 90 graus, porque ela já é própria para isso. A agulha da insulina já é própria para ser aplicada em 90 graus. Se você aplicar ela em 45 graus ou em outro grau, não vai ser aplicada no local que precisa ser, que é o tecido subcutâneo. Faz a preguinha, que é uma pinça, então com o dedo indicador e o polegar, faz a preguinha, vai aplicar, então com uma mão faz a preguinha, com a outra, parecendo como se fosse segurando um lápis, pega a seringa e aplica a insulina. Espera um pouquinho, conta lá uns 5, 10 segundos e depois tira. Pra que isso? Pra não ficar sangrando. E não precisa massagear, não. Se você ficar fazendo muita massagem, a medicação que é feita nesse tecido subcutâneo, às vezes ela vai ficar escura, vai escurecer aquele local. Então, para não ficar muita mancha na pele, não precisa fazer massagem. Só tira mesmo num movimento único, a seringa após a aplicação, depois de uns 5, 10 segundos mais ou menos. Então, você vai fazer a preguinha, vai aplicar, preguinha, aplica, assim, né? Espera uns segundinhos e depois tira em movimento único e mais rápido. Então, o transporte, como que você vai transportar essa insulina? Ah, não, voltando, que eu tinha esquecido de falar, né? A gestante pode fazer na barriga? Pode. Até 20 semanas pode fazer em qualquer lugar da barriga. Porque na barriga, geralmente, é um tecido, é o local que tem um pouquinho mais de gordura, né? Tirando as mulheres que são mais magras, que tem um percentual de gordura diminuído, mas a região da barriga, ele tem um tecido subcutâneo. Então, até 26 semanas de gestação, faz em qualquer lugar da barriga. Após as 27 semanas, faz na região dos flancos, mas ali nas laterais, com a preguinha. Não esquece de fazer a preguinha, tá? Para não passar direto do tecido, pegar a parte específica. E para transportar, apesar de que algumas marcas dizem que pode ser transportado fora da caixa térmica, é difícil com esse calor. O Brasil é um país tropical, as regiões são quentes, mesmo no sul do país, quando tá calor no verão é muito quente, então não é bom que você fique transportando a sua insulina fora da caixa térmica, não. Algumas marcas dizem que antes dela ser aberta, ela pode ficar fora, então aqui ó, após aberto, a validade dela é de 4 semanas e ela pode ficar entre 15 a 30 graus. Mas você vai ficar medindo a temperatura do local que você está deixando ela? Quem vai ficar medindo toda hora? Então o melhor é que deixe dentro da geladeira, naquela primeira prateleira logo acima da gaveta de verduras e não deixa na porta, porque com a porta abre o tempo todo, a temperatura da porta, ela varia por conta desse choque térmico de ficar abrindo o tempo todo. E a temperatura dentro da geladeira tem que ser entre 2 e 8 graus Celsius. Então, se tiver como medir a temperatura da sua geladeira, é bom que ela esteja aí dentro dessa medida, então, dessa temperatura. Entre 2 a 8 graus Celsius, essa é a temperatura que nós armazenamos no hospital. Para você poder transportar dentro de uma caixinha térmica com gelo. Não pode colocar a insulina direto em contato com o gelo. Você coloca o gelo e coloca uma vasilhinha, coloca uma plaquinha e depois coloca a insulina. Por quê? A insulina não pode ser congelada. Se a insulina for congelada, ela não pode mais ser utilizada, ela tem que ser desprezada, tem que ser jogada fora. Então, muito cuidado na hora de transportar a sua insulina, na hora de guardar aonde que você vai guardar. Então, pra gente lembrar aqui, a agulha da insulina, ela é específica, ela é
A seringa graduadinha geralmente é de 0,2 em 0,2 unidades. Então, se o médico, por exemplo, prescreveu para você fazer 2 unidades de insulina regular, que é aquela insulina de ação rápida, você vai aspirar só um risquinho da seringa, porque a seringa ela é graduada de 2 em 2. Então, 2, 4, 6, 8, 10. As insulinas padrões no Brasil para aplicação de insulina são essas seringas. A agulha é a 13 por 4,5, que ela é fininha, é curtinha, própria para o tecido subcutâneo. Então você vai lá, vai fazer a sua insulina, como mesmo, lembrando, preguinha, pinça com dedo polegar e indicador, nas regiões específicas, lembrando que até 26 semanas de gestação pode fazer em qualquer lugar da barriga e depois mais na parte do lateral, na parte dos flancos com a preguinha. Então faz a preguinha, aplica, espera uns 5, 10 segundos, puxa num movimento único e rápido. Essa é a forma correta de aplicar a insulina. Quais são as insulinas geralmente que você vai usar? Insulina NPH e regular são as básicas. Existem outras marcas, outras formas de insulina, mas as básicas são essas. Você vai conversar com o seu médico, você vai conversar com a equipe de enfermagem do local onde você faz o pré-natal, que eles vão te orientar como que você vai aplicar de forma correta. Pode ser aspirado, as duas para ser aplicado ao mesmo tempo, para evitar uma picada nos horários que está prescrito junto, mas sempre tem que lembrar de aspirar primeiro a NPH. Aspira primeiro, então, a insulina NPH, que é a de ação lenta, e depois a insulina regular, que é a de ação rápida. Você não pode aspirar a regular primeiro, não. Se for para aplicar junto, porque prescreveu aplicar as duas no mesmo horário, então aspire primeiro a NPH e depois a regular. E aí, você é gestante, fez a sua glicemia, mediu lá. Geralmente, os horários de medida da glicemia são em jejum, uma meia hora mais ou menos antes do almoço, ou 2 horas depois do almoço ou depois da janta, e essa meia hora antes do almoço e antes da janta, antes das principais refeições, né? Então, vou repetir. Em jejum, meia hora antes das principais refeições e 2 horas após as principais refeições. São os horários que geralmente é mensurado. Em alguns casos, pede-se para mensurar na madrugada também. Tem algumas gestantes que costumam fazer hipoglicemia na madrugada, então pede para mensurar. Ah, mas então eu fui medir e fiz uma hipoglicemia. Qual que é o valor da hipoglicemia? A hipoglicemia na gestante não é igual à hipoglicemia nas demais populações. A hipoglicemia da gestante é considerada quando é mensurado e o valor dá abaixo de 70. E se der abaixo de 70, o que você vai fazer para corrigir? Então você pode tomar um copo de suco de laranja sem açúcar, porque o suco da fruta ele já aumenta a glicemia. Se você chupar a laranja, nem tanto, mas o suco dela já aumenta a glicemia. Então, quando você for comer uma fruta, lembre-se que se você comer a fruta em si, quanto mais madura ela tiver, mais alta a quantidade de gordura, de açúcar que ela tem. Quanto mais verde, menos. E o suco da fruta, ele aumenta a glicemia sem adição de açúcar. Então, tome um copo de suco, de laranja de preferência. Pode tomar também um copo de refrigerante sem ser o diet, refrigerante comum. E você pode também usar aquelas balinhas macias, de mastigar, aquela balinha macia, pode comer 3 balinhas daquela. Então você tá na rua, anda com essas 3 balinhas já dentro da sua bolsa. É mais fácil do que um refrigerante ou que um suco. Anda com essas 3 balinhas macias. Mediu. Deu abaixo de 70, chupa as 3 balinhas, dali 15 minutos mede de novo. Está acima de 70? Ótimo. Não está? Chupa mais uma balinha e procura a unidade de saúde. Procura a unidade de saúde mais próxima para que possa ser corrigido. Por quê? Se a glicose, o açúcar no sangue, ela dá energia, se tá faltando energia para você, o que dirá para o seu bebê? Tá faltando energia para ele também. E se tá faltando para você, se a sua glicemia tá lá por volta dos 70, do seu bebê vai estar 35, 30. Então precisa mesmo que você corrija essa glicemia. Ah, mas eu fiz então e deu acima de 200. Também procure uma unidade. O seu médico vai te orientar, falar, olha, se o seu destro der de tanto a tanto, destro é a glicemia, a mensuração da glicemia. Deu de tanto a tanto, você vai e faz tantas unidades de insulina regular. Aí se deu de tanto a tanto, faz tantas unidades. Mas se ele não te der essa orientação de correção, você tem que procurar uma unidade de saúde. Principalmente se aparecer aquelas letrinhas LO ou HI
no seu aparelho de medir a glicemia. Procure uma unidade de saúde o mais breve possível, para que não falte energia para o seu bebê e ele seja prejudicado. A hipoglicemia na gestante, ela é muito perigosa, ela tem que ser corrigida imediatamente para que não falte um aporte para o bebê. E aí, você tem diabetes gestacional? Já tinha diabetes antes da gestação? Já fazia uso de insulina? Como que você está trabalhando com isso? Seu bebê nasceu grande, teve hipoglicemia também, precisou de ir para uma unidade neonatal, precisou se separar de você? Tem alguma dúvida sobre diabetes gestacional? Deixa sua pergunta aí que eu vou ter o maior prazer em responder. E lembrando que tudo que eu estou falando para vocês eu estou baseando nas orientações da Associação Brasileira de Diabetes. E até a próxima!